Meus irmãos, boa noite. Estamos dando início ao nosso trabalho de 2021 no grupo de divulgação espírita Emil Dario Frambach, onde nós temos por colaboradores a nossa companheira Eleni, junto com a Cláudia, que nos cede o espaço físico, a nossa trabalhadora incansável na divulgação da doutrina espírita, a nossa companheira Joana, e nós não podemos esquecer a nossa companheira idealizadora do projeto, que já não se encontra no mundo físico, a nossa irmã Edir. Nós não temos dúvida de que aonde ela se esteja, em que esfera se encontre, ela se encontrará muito feliz em ver o nosso projeto tendo continuidade. Como nós fazíamos presencialmente, nós vamos iniciar com uma página que tem por título Missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhes o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de luta, o conhecimento espiritual que lhes fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente. Aprendendo a discernir os seus erros, espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido das magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva, e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Do livro Emmanuel, capítulo 31, Psicografia de Chico Xavier. Então, com essa mensagem, nós vamos dar início ao tema que foi escolhido para hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Esse título está também no Novo Testamento, que foi trazido pelo Cristo. Nós vamos ler esses relatos no capítulo 5 de São Mateus, onde o Cristo nos afirma: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E Kardec vem falar, no capítulo 1, sobre as 3 revelações das leis divinas em nosso meio. Essas 3 revelações que são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. A primeira revelação teve em Moisés a sua personificação, onde Moisés nos apresenta um Deus único, mas um Deus colérico, violento, que permite a guerra, o extermínio, a escravidão, e que daria privilégio a povos e nações. A segunda revelação, que é o Cristo, ele nos apresenta um Deus amoroso, misericordioso, um Deus de amor, de justiça e de caridade, e Pai de todos os povos e de todas as nações. Mas Jesus deixa uma lição a mais, a lição de que essa lei de amor, de justiça e de caridade terá que ser praticada por todos nós que caminhamos encarnados na Terra. E a terceira revelação, o Espiritismo. O que diz os Espíritos
com a terceira revelação? O que é que elas nos acrescentam no nosso progresso evolutivo e moral? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. É exatamente o que nos faz o Espiritismo. Estudado, vivenciado, é entendermos essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. É conhecermos já encarnado essas esferas, esses mundos invisíveis ao qual todos nós adentraremos ao abandonar o nosso corpo físico. Com o Espiritismo, nós já não saímos daqui como se nada conhecesse do outro lado da vida. Ele nos possibilita já nós nos prepararmos, nos capacitarmos para que nós possamos chegar nas esferas espirituais mais conscientes dessa realidade que aguarda todos nós, né? E o Espiritismo, afirma Kardec, é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. É exatamente isso que o Espiritismo pode nos proporcionar. Fazer com que nós, ser essa chave, que nós possamos abrir a porta desse conhecimento até então inimaginável, né, que são as leis divinas, com a luz dos Espíritos, elas tomam abrangência até então inimaginável. Nós passamos a compreender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Passamos a compreender a diversidade diante da humanidade, em todos os níveis, em todos os meios. Por exemplo, a diversidade de inteligência, uns inteligentes, outros loucos, a diversidade de bens na área social, onde uns têm excesso, outros falta o necessário, a questão dos corpos sadios, outros com corpos deficitários. Então ela é a chave para que a gente possa entender essas relações e não questionar a providência divina. A doutrina espírita, ela é essa chave para que a gente possa entender, vivenciar esses fatos e não questionar a sabedoria divina ou a justiça divina. Então, como nós temos a primeira revelação, que veio através de Moisés, que está cunhada nos 10 mandamentos, ele teve na sua personificação Kardec. A segunda revelação, que veio através do Cristo, ele próprio veio trazer a mensagem de amor, de solidariedade, de caridade, de fraternidade, aonde ele vem nos esclarecer que para nós estarmos cada vez mais próximos da divindade, nós temos que sermos amorosos, fraternos, solidários, pacíficos, né? Mas teve a sua individualidade em um indivíduo que foi o Cristo. A doutrina espírita, que é a terceira revelação da lei de Deus, ela não tem a personificá-lo nenhuma individualidade. Ela é fruto do ensino dado pelos Espíritos. Então não existe mais o profeta individual, mas sim uma coletividade de seres. E nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, é um texto que nos leva a refletir sobre isso, que eles dizem assim, os espíritos como imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de um comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, a terceira revelação, ou o Consolador prometido, como nós queiram,
ele não é mais trazido pelo indivíduo, mas sim pela essa coletividade de espíritos, né, que se manifestaram nos 4 cantos da Terra. Coube a Allan Kardec a missão de observar, de analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos Espíritos. Reuniu-os nos 5 obras da codificação. Então, coube a Kardec, né, aqui na Terra, o ser encarnado, ele foi o responsável para que ele pudesse comparar, analisar, organizar metodicamente todos esses ensinamentos. Foi através desse trabalho de Kardec que nós tivemos o Pentateuco, que está resumida nos 5 livros que todos nós conhecemos, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Essa série de livros, nós poderíamos dizer que eles são os alicerces, ou seja, os pilares da doutrina espírita, onde dentro desse pilar nós podemos nos aprofundar cada vez mais dentro das leis que nos regem, né? As leis divinas, as leis divinas nós passamos a entender dentro desse novo contexto, faz parte das leis da natureza. As leis da natureza, as leis divinas, elas estão todas relacionadas umas com as outras. A partir desse Pentateuco, a partir desses alicerces, nós temos os complementos que vêm através das obras subsidiárias. Há muitos mensageiros após Kardec puderam trazer as informações do mundo espiritual para que a gente pudesse tendo cada vez mais conhecimentos, né, e formas de conhecer, mecanismo da gente compreender essa vida além da nossa vida física que aguarda todos nós além túmulo. Nós não poderíamos esquecer, quando nós falamos de obras subsidiárias, do trabalho primordial do nosso companheiro, irmão maior, Franciscano Xavier, né? Foi através de Chico, né, que nós tivemos, vamos dizer assim, a complementação, a certificação dessa realidade do mundo que nos aguarda além túmulo. Nós poderíamos relacionar aqui uma série de livros que nos coloca, vamos dizer, já adentrando o mundo espiritual já aqui encarnados, que são as obras, a série de livros escrito pelo Espírito André Luiz, né, são 13 livros que tem por título a série A Vida no Mundo Espiritual, que vai nos comprovar tudo o que nós lemos nas obras de Allan Kardec, essas obras de André Luiz especialmente, ela vai nos clarear a nossa mente, o nosso conhecimento, para que a dúvida, se paire alguma dúvida ao ler o Pentateuco, as obras de André Luiz em relação às esferas espirituais, é a comprovação de que é a realidade que nos aguarda além túmulo, né? Então, o Espiritismo, nós vamos vivenciando, cada vez que a gente o estuda, cada vez que a gente vivencia e nos aprofunda nos seus estudos, ele vai nos comprovando o que nós já sabemos, de que o Espiritismo não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou. Apenas ele desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sob forma alegórica. Nós somos sabedores que quando Cristo aqui passou, ele mesmo afirmou que teria muitas coisas ainda a nos revelar. Nós vamos ler isso no seu Evangelho, capítulo 16, 12, 13, onde ele
em conversação com os seus apóstolos, ele afirma: eu ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Cristo já aqui já deixou essa lição para nós de que nem tudo aquela humanidade era capaz de compreender, de assimilar. Então ele deixou esses ensinamentos através de parábolas, para que o povo, no seu tempo certo, quando viesse esse Espírito de verdade ou o Consolador prometido por ele pudesse ser esclarecido, né, com o avanço, com a gradualidade evolutiva da humanidade. E esse tempo se chegou a 18 séculos após a sua estada aqui na Terra, com a chegada do Espiritismo aqui na Terra, onde ele vem explicar, esclarecer com mais profundidade, né, as lições do Cristo. Nós trouxemos aqui algumas lições do Cristo que, com a luz da doutrina espírita, ela toma amplitude até então inimaginável. Né? Nós vamos compreendendo, né, a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Uma delas, o Cristo diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. O Espiritismo esclarece que as moradas são os incontáveis mundos que constituem o universo. E ela acrescenta mais e nos esclarece: são mundos físicos e mundos espirituais. Os mundos físicos, hoje, com o avanço da nossa ciência, nossos astrônomos já comprovam esses mundos, esses incontáveis mundos, né, já pode ser comprovado pela nossa ciência terrena, aonde os nossos astrônomos afirmam, né, que são incontáveis os mundos que circundam diante do universo. Eles são contados as nossas galáxias são contadas por bilhões e os planetas são contados por trilhões. E com a doutrina espírita, né, nós vamos eles vêm trazendo a comprovação do que os nossos astrônomos estão quase trazendo essa verdade para nós no campo físico, de que todos os mundos são habitáveis. Se existe todos esses mundos, existe vida. Essas são as afirmativas, né, que chegou através do Espiritismo, através da informação da espiritualidade superior, que todos esses mundos existem seres inteligentes. É bem verdade que essas inteligências já não é necessariamente com a composição física do nosso planeta Terra, mas que em todos eles existem inteligências em nível superior ao que nós aqui já temos na Terra e inteligências inferiores a que nós aqui já vivenciamos. Mas, além dos mundos físicos já comprovável pelos nossos humanos, os espíritos vêm nos falar dos mundos espirituais, das esferas espirituais, as quais todos nós, ao desencarnar, estaremos desaguando nessas regiões. E também eles vão nos trazer as condições desses mundos, os mundos felizes, os mundos intermediários, os mundos de sofrimentos, aqueles ao qual nós conhecíamos apenas por céu, purgatório e inferno. A doutrina espírita vem nos trazer essas regiões, não só com esses três ambientes específicos, mas que mundos espirituais também, as condições são incalculáveis dessas regiões, dessas esferas, né? O próprio Cristo também veio nos falar a questão
da comunicabilidade conosco, da imortalidade da nossa alma, quando ele, na passagem do Evangelho de Mateus, da transfiguração, onde Jesus, junto com Elias e Moisés, ali eles nos davam provas da imortalidade da alma e da comunicabilidade entre nós vivos e o que nós chamamos de mortos, se perdemos o corpo. O Espiritismo nos esclarece que a vida continua, não só para os profetas, porque ainda encontramos algumas afirmativas de que Moisés e Elias se apresentaram ali vivos, porque teriam sido profetas na terra. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que a vida continua para todos nós, não é só para os profetas. Que esse intercâmbio entre nós, habitantes dos mundos físicos e os mundos espirituais, são fenômenos naturais, não são mais fenômenos sobrenaturais. Essas relações se dão com todos os que aqui caminham no nosso processo evolutivo aqui na Terra. E a doutrina espírita pode trazer essas comprovações, como nós aqui afirmamos, quando nós estudamos, quando nós nos dedicamos a entendê-la, a compreendê-la, nós poderemos vivenciar esse processo da apresentação dos desencarnados em nosso meio, nas reuniões mediúnicas dirigida pela doutrina espírita, que tem por nome reuniões de materializações. Nós sabemos que é possível, existe a possibilidade de que seres que perderam o corpo físico já nos vários tempos anteriores, eles podem se apresentar em nosso meio como que se encarnados tivessem, né? São inúmeros os relatos dessas reuniões. O nosso próprio Chico Xavier era um dos que tinha essa capacidade de fazer essas reuniões de materializações, onde os espíritos desencarnados ali se apresentavam como vivos estivessem, né? Que nós tivemos essa iniciação, está nos relatos do Evangelho, na questão da transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias ali aparecia, depois de desencarnado há vários anos que eles estavam desencarnados, ali apareceram como que vivos, e Jesus encarnado e eles desencarnados. Então a doutrina também esclarece que esses fenômenos são fenômenos naturais e possíveis para todos nós. Essa mesma passagem do Cristo também confirma a questão da comunicabilidade entre nós e os desencarnados. Pois ali, naquela passagem do Evangelho, naquela ambiente ao qual Jesus se encontrava com eles, ali estava também tendo uma comunicação entre vivos, ou seja, os encarnados e os mortos que tinham perdido o corpo físico. Aquele diálogo Jesus, Elias e Moisés comprova o que a doutrina espírita hoje vem trazer. Em ambientes apropriados também é possível, né, essa comunicação entre vivos e mortos. Necessariamente, para que essas comunicações se dê, não é necessário a presença do espírito fisicamente. Essas comunicações podem vir apenas via perispírito, aonde o médio físico, ele, através do seu perispírito, ele capta os pensamentos dos seres desencarnados, né? E transmitem através de várias formas o pensamento do espírito, né? Através da psicografia, através da fala, né? Através do ouvir. Nós sabemos que isso é viável, é possível, dessas comunicações entre aqueles que partiram para a parte espiritual e nós. Então nós
com isso nós vamos vendo, né, que a doutrina espírita ela vem apenas aprofundar o que nós já conhecíamos antes da doutrina chegar à Terra. Nós estamos aqui trazendo essas comprovações, né, trazendo acrescentando a mais o que a doutrina pode nos proporcionar a conhecer o Evangelho do Cristo. E ele continua nos dizendo aqui: o Espiritismo é obra do Cristo que preside a regeneração e prepara o reino de Deus na Terra. Porque essa é a proposta da doutrina espírita, é de que nós possamos melhorarmos cada dia mais. A doutrina espírita ela tem um lema bem interessante que é comum nós ouvirmos nas nossas reuniões, nas nossas exposições, que a proposta de cada um que abraça a doutrina espírita é hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. É nesse trabalho de aperfeiçoamento que nós vamos nos capacitando, nos preparando esse mundo de regeneração ao qual nós seremos os instrumentos para que o reino de Deus se instale na terra no futuro. Somos nós, os trabalhadores, que nos educando, conhecendo as leis divinas, sabendo esses princípios que Jesus nos trouxe, com o aperfeiçoamento da doutrina espírita, ela vai nos convidando a sermos criaturas de bem, a compreendermos, a sermos pacientes, a sermos responsáveis em nossas atitudes, em nossas ações, porque a doutrina espírita ela vai trazendo o quê? As consequências de quando nós assim não agimos. Qual a consequência do maldoso? Qual as consequências dos que odeiam, dos violentos, né, dos maldosos, dos que ainda não são capazes de perdoar? Qual as consequências dessas criaturas? Seria o que nós já conhecíamos antes da doutrina espírita? Que dizíamos que as criaturas que caminhavam no mal, que são criaturas que com esses males que nós aqui expusemos, iam todos para os mundos de sofrimentos, ao qual nós chamávamos de inferno para a eternidade. Com a doutrina espírita nós aprendemos, compreendemos que mesmo essas pessoas que ainda carregam essas chagas dentro dos seus corações, elas não estão condenadas pela eternidade, elas terão a sua oportunidade de aperfeiçoamento. Mas que mecanismo o nosso Criador se reutiliza para que essas criaturas que hoje ainda não conseguem trabalhar, ser pessoas do bem, ser pessoas amorosas, ser pessoas compreensivas, ser pessoas que ainda não, nós ainda não conseguimos trabalhar dentro da sermos pacíficos, sermos mansos. Quais os mecanismos que o Criador nos proporciona para que um dia nós sejamos mansos e pacíficos? Jesus deixou lá o germe desse instrumento ao qual nós estaremos todos inseridos. Naquela passagem ao qual ele teve junto a Nicodemos, que ele afirma para Nicodemos que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Jesus estava ditando uma lição muito profunda em relação à questão do nosso aperfeiçoamento. Né? Que é através da reencarnação, como a grande lei de aperfeiçoamento dos seus filhos, né? Isso é a lei do aperfeiçoamento, chama-se reencarnação. Aquilo que nós não podemos ainda burilar nessa existência, teremos a oportunidade de outras existências vir aqui trabalhar para que nós possamos nos ver livre das chagas que às vezes nos prende ainda ao mundo físico. Só através da reencarnação, todos nós um dia seremos criaturas perfeitas. Essa é uma das
dos benefícios que a doutrina pode nos proporcionar, que todos nós seremos um dia perfeito, não pelos mecanismos dos privilégios, não pelas escolhas das crenças ao qual nós vamos vivenciar na terra, mas sim pelo burilamento da nossa alma, a pureza ao qual nós vamos adquirindo através dos nossos atos de bondade, de amor, de caridade, nós vamos nos aperfeiçoando. Então a doutrina espírita, ela tem esses recursos, esses mecanismos para que todos nós que somos filhos de Deus, um dia estejamos junto ao Pai com a nossa perfeição. E só através do recurso da reencarnação nós um dia conquistaremos esse título de perfeição, de um dia sermos perfeitos, né? E ele afirma também, o Espiritismo é o Consolador prometido, conforme anunciou Jesus. E realmente o Espiritismo, quando nós passamos a dirigir a nossa vida, colocar ele como roteiro de nosso projeto de aperfeiçoamento, ele se torna o nosso Consolador prometido. Não é que a doutrina espírita em si, o Espiritismo, vai nos libertar de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos e de todas as nossas chagas, só porque nós abraçamos a doutrina. Não, mas ele vai nos fortalecer através do conhecimento, porque nós ainda estamos inseridos em determinadas situações. Ele vai nos esclarecer, vai nos dar esperança, vai nos consolar e vai nos convidar para que nós possamos caminharmos firme nessa esperança de que um dia nós estaremos livres das nossas dores, dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, através do nosso próprio esforço, com o auxílio daqueles a quem aqui está para nos auxiliar, sobre o comando do nosso guia e modelo, nosso Divino Mestre Jesus. Eles estão aqui para nos dirigir, para nos guiar, para nos aconselhar, para que nós possamos ter esse destino, né, esse roteiro de que um dia nós nos livraremos de todas as nossas dores, de todos os nossos sofrimentos, de todos os nossos obstáculos. Só através do aperfeiçoamento nosso, do nosso trabalho incansável no bem, para que a gente possa um dia também estarmos na condição de mensageiros, auxiliando aqueles a quem ficou na retaguarda. Esse é o consolo que a doutrina nos dá, né? Que mesmo com todas as dificuldades de hoje, elas não serão pela eternidade. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos terão fim, e são períodos transitórios, e que nós podemos, através das nossas ações, através dos nossos sentimentos, através de nossos comportamentos, abreviar esse período de dores e de sofrimento, né, meus irmãos? Então essa é a tarefa que a doutrina espírita nos proporciona, né? E para que a gente possa encerrar o nosso trabalho de hoje, nós vamos encerrar com a mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Opinião Espírita, e tem por título O Mestre e o Apóstolo. E nos narra o nosso querido Emmanuel. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhes restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto à fé sem obra. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes,
Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra e espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec é a chave. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, meus irmãos, com essa mensagem nós estamos encerrando o estudo dessa noite. Esperamos que todos que vão assistir esse trabalho, pois essas nobres palavras possam tocar os corações de cada um e que nós possamos ter essa consciência de que a doutrina espírita em si é um convite à nossa perfeição, para que a gente possa logo, logo abraçarmos o nosso Criador. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Até a próxima, se o nosso Criador assim permitir. Boa noite a todos.